Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje a gente vai aprender a criar post no estilo carrossel, no Canva. Bom, o que são os posts no estilo carrossel? Basicamente lá em seu feed você pode estar criando uma espécie de uma galeria, né? E uma única postagem. Ele tem um limite até 10 imagens, né? Imagens ou vídeos que você pode estar postando nessa estrutura. Além disso, você pode, se for no caso de imagem, você pode estar adicionando filtros, né, individuais para cada um deles e colocando na ordem que você definir. Bom, eu acredito que é uma das informações bastante relevante para quem quer gerar um engajamento, né, com o seu público lá no Instagram. A gente vai aprender a criar isso do zero. Eu vou passar algumas dicas e sugestões de como você pode estar usando essa ferramenta, né, no próprio Instagram, mas a gente vai fazer na prática no Canva como estruturar isso do zero. Bom, sem enrolação, vamos ao vídeo? Bom, a gente precisa entender, antes de começar a estruturar lá no Canva, a gente precisa entender sobre as dimensões personalizadas. O que seria isso? Para você estar montando um layout no Canva, né? É importante que você saiba se você vai publicar, por exemplo, 3 fotos, que é o meu exemplo aqui na prática, né? Ou você pode estar publicando mais. Como eu falei para vocês, você pode estar adicionando até 10 imagens. Então, você pode estar montando essa estrutura contínua, né? Para você ter uma visão geral de como esse carrossel vai ficar. De acordo com as pessoas deslizarem as imagens, eles vão acompanhar passo a passo de cada uma imagem. Então, pode ser que a sua imagem ela se complemente na próxima. Então, esse é um exemplo na prática. O meu exemplo aqui dessa paisagem, né? Então, eu teria a imagem 1, imagem 2, imagem 3 e assim por diante. Nesse caso, é importante que você entenda sobre as dimensões. A imagem padrão no feed lá no Instagram é de 1080 pixels por 1080, então é uma imagem quadrada. Basicamente, você teria que multiplicar essa informação 3 vezes para você chegar à largura exata, né? A altura permanece a mesma, que é 1080 pixels. Bom, vamos entender como você pode estar adicionando essas informações, que seriam as dimensões personalizadas lá no Canva. Bom, aqui no Canva, pessoal, na parte superior à direita, temos essa opção, que é o tamanho personalizado. Você tem as opções aqui de largura, altura, a unidade de medida, que no caso aqui a gente já tem pixels por padrão. E como eu tinha falado para vocês, a largura padrão, né, que seria uma publicação comum no feed lá no Instagram, é de 1080, né? Nós temos aqui a largura. E a altura seria de 1080 também. Só que a gente quer estruturar isso como se você tivesse 3 imagens, uma ao lado da outra. Poderia ser mais, tá? Depende do que você queira montar. No meu exemplo aqui eu vou utilizar 3. Então, o que eu preciso fazer? Basicamente, eu posso estar multiplicando, né? 3 vezes esse valor. A gente já tem até aqui, ó. Eu tinha feito uns testes antes aqui. Dá 3.240, né? Então, 3.240. Ah, mas eu quero fazer a metade, quero só 2 imagens. Então você retira né, uma vez aqui, então fica 2 vezes 1080, tá? Então esse é o resultado final. Nós temos aqui a largura e a altura. E aí você pode estar criando um novo design. Ó, nota como eu digitei a informação na posição errada, ó. Então eu tenho essa largura e eu tenho essa altura, tá? Então se atente a essa informação. Na verdade eu até errei aqui mesmo, tá? A posição. Então, é importante que você entenda que aqui é a largura e aqui é a altura, tá? Então, voltando aqui novamente, ó, é só você alterar a posição, né? Na verdade, esse valor aqui, ó, que é a largura que vem primeiro, né? Que é o 3.240. Aqui até tá da forma correta, ó. E é aqui você digita a informação. É importante que você entenda isso também, tá? Ó, esse aqui tá em pé, né? Se você fosse trabalhar dessa forma, um embaixo do outro. Nesse caso, ó, vou fechar essa opção. E aqui, ó, eu tenho ela dessa forma. E aí a gente vai criar o nosso design nessa estrutura. Alinhamentos, réguas e guias. Bom, para que todas as informações fiquem bem alinhadas, pessoal, é importante que você habilite, né? Por padrão, não vem habilitado lá no Canva, tá? Então, você deve habilitar as réguas, né? Que seria a régua na lateral esquerda, por exemplo, e na parte superior. E as guias, né, que são aquelas linhas que você pode ajustar as informações. Então, eu aconselho você habilitar essas informações caso você não tenha habilitado. Se já tiver, é só utilizá-las, tá? Então, a gente vai entender como habilitar isso no Canva. Bom, retornando aqui no Canva, pessoal, notem que eu já tenho uma régua na parte superior e na lateral esquerda. E se eu clicar aqui, ó, dentro da régua e puxar, ó, eu já tenho uma linha guia, tá? Mas por padrão isso não vem habilitado, ó. Voltei aqui novamente. Você deve vir aqui no botão arquivo, ó,
Você tem essas opções aqui que já estão marcadas, ó, arquivo, e aí você habilita. Então, por padrão de vocês vão vir assim em branco, e aí você vem aqui no menu arquivo. Pessoal, se tiver uma atualização, provavelmente essa informação que eu estou explicando, provavelmente ele vai estar aqui ao lado, tá? Mas caso você não tenha essa atualização, você pode procurar aqui no arquivo mesmo. Então, ó, clica aqui no arquivo, e aí você vai habilitar, ó, mostrar réguas, né? Que a tecla de atalho é essa. Ó, nota que aparece a régua. E aí, arquivo novamente, e aí você tem essa opção aqui, ó, tá? Que são as guias. Já está habilitada, a gente só não puxou nenhuma delas. E você pode vir aqui no arquivo também, que eu não especifiquei, mas você tem mostrar margens e tem a opção de mostrar sangria. As margens são esse aqui, ó, para a gente deixar um layout bonitinho também. Não vamos trabalhar com margens, tá? Só um exemplo para vocês entenderem. Mostrar sangria também, que seria essa área aqui, né? Então, a gente também não vai trabalhar com essa estrutura. E aí, deixando claro, pessoal, como a gente vai estar estruturando. Uma sugestão bastante interessante é que você deve utilizar, ó, do 0 até o 1080. Então, você vai clicar aqui, ó, e vai puxar, né, ó, você vai puxar até 1080. Nota que o númerozinho lá em cima, que é o que está em roxo, ó, ele é um pouquinho pequeno. Então, pode ser que você tenha uma certa dificuldade em definir 1080, ó. Nota que ele passa um pouquinho, ó, ficou 1080. Ah, mas se você não estiver conseguindo, ó, você pode, eu estou com 30% de zoom, você pode usar um número maior, por exemplo, 100%, ó, aí você tem uma precisão melhor, tá? Eu vou voltar para o tamanho para me visualizar por completo, mas fica essa sugestão aí para vocês, tá? Eu vou aumentar só um pouquinho aqui, ó. Então, ó, já tem o primeiro pedaço. Ah, mas qual seria o outro valor? Você pode calcular, né? Você pode calcular 1080 mais 1080, e aí você já tem um outro valor aqui. Ah, mas teria outro modo mais prático? Sim, além de você calcular, que seria você pegar essa linha aqui, ó, e colocar já no valor que você precisa, você pode ajustar ela aqui. Você já sabe que esse aqui está no tamanho adequado. Você vê na opção de elementos, você pode pegar um retângulo, né? Retângulo comum, e aí você ajusta ele lá em cima, redimensiona ele aqui embaixo. Você vai perceber que ele já vai estar com o tamanho. Você utiliza a tecla de atalho Ctrl mais D, ele duplica essa estrutura, você encaixa ele certinho aqui, ó, sem sobrar nada. E aí você pode voltar aqui, ó, e aí deixa em cima. Ó lá. E aí você tem o dobro dessa informação. Ah, quero ver se realmente está certo. Ctrl D, aí vou ajustar o último, ó. Vou até recolher aqui, ó, para a gente ter uma visualização melhor. Ó, nota que fica exatamente igual. Então, essa estrutura que você precisa. Imagina que aqui a gente tem a imagem 1, a imagem de número 2 e a imagem de número 3. Ó, vou deletar aqui, vou deixar só a área em branco. Então aqui na parte superior nós temos nossa régua, na lateral esquerda também. E aqui a gente tem nossas guias, né? Se quiser colocar em cima e embaixo, pode ser colocado também. Nesse caso aqui é só para dividir em 3 imagens. Bom, pessoal, um ponto bastante importante, depois que você já definiu a largura e a altura, você precisa entender o design que você vai estar criando, né? Então, nesse caso, a gente vai estar trabalhando aqui com, em nosso exemplo aqui na prática, um design, né, de uma estrutura contínua no Instagram. Então, o que significa isso? A sua imagem, ela pode iniciar com a primeira imagem, você tem a imagem do meio e a próxima imagem. Então, no momento que a pessoa desliza, né, utilizando os elementos aqui, você vai estar visualizando, basicamente contando a sua história, né, utilizando a sequência. Então, por esse motivo que a gente chama de contínuo. Você vai deslizando ali e vai vendo o restante da informação. Pode ser uma única imagem, mas você pode usar vários elementos aí para dar essa ideia de continuidade, tá? Então pode ser até você explicando um conteúdo, textos também, não necessariamente uma imagem, tá? Então a gente vai entender como funciona esse elemento contínuo lá no Canva. Bom, na verdade o foco principal da gente aqui não é o design, e sim você entender como você pode estar fazendo um carrossel contínuo, tá? Então vou fazer um layout aqui bem simples para que vocês entendam, né? Mas caso vocês queiram entender essa estrutura completa, né? Eu tenho um vídeo que eu explico passo a passo de dicas e sugestões de elementos que você pode estar trabalhando num carrossel contínuo, tá? Então, eu vou deixar um card fixado, assistam esse vídeo aí e vocês vão entender mais a fundo, tá? Então, vamos voltar aqui e vamos entender o nosso design. Vou clicar aqui no elemento, aqui no caso, imagens. Eu posso pesquisar uma imagem aqui para dar ideia de continuidade. Por exemplo, eu já tinha pesquisado algo recentemente, né? Por exemplo, aqui surfista. E aí aparece, por exemplo, várias imagens aqui. Eu vou pegar a imagem dessa moça. Nota que aqui, ó, como é uma paisagem, então eu quero dar uma ideia de continuidade, ó. Eu vou recolher essa informação, vou alinhar aqui em cima, né? Ó, posso até deixar um pouco mais para cima. E aí eu vou redimensionar, ó, por toda a área aqui. Ó, eu quero aproveitar a imagem por completo. Por exemplo, ó,
Eu poderia até deixar essa imagem, né, um pouquinho mais baixa aqui, ó, cortada, mas isso não é importante para mim, tá? Então o importante é que eu tenha essa estrutura aqui. Para deixar isso aqui completo, imagina que isso aqui poderia ser a primeira informação, aqui a segunda informação e assim por diante. Então, eu posso pegar aqui uma estrutura de texto, não vou nem definir nada tão importante, ó, vou pegar isso aqui mesmo. E aí eu quero que essa informação ela fique aqui, por exemplo, na imagem do meio, ó. Eu vou ajustar ela aqui bonitinho. Ó, só para vocês entenderem. E aí você cria, né? Você vai criando o seu layout. Aqui seria a primeira imagem, a sequência e a próxima, tá? Então esse é um ponto bastante interessante que você deve entender. Importante, aqui a gente está trabalhando com 3. Ah, mas eu quero trabalhar com mais imagens. Você tem duas formas que você possa estar trabalhando. A primeira delas, você pode duplicar. E aqui você teria, por exemplo, essa imagem, ela poderia continuar aqui embaixo se você quisesse, né? Seria uma continuidade dela, né? Que seria a quarta aqui, né, para a direita. Ou você pode trabalhar de forma diferente. Em vez de você digitar aqui, por exemplo, a largura, você colocou aqui 3.240, né? Esse foi o valor que a gente definiu. Então, você, além desse valor que você definiu, você poderia definir ele para a altura. Então, você poderia multiplicar tanto na largura quanto na altura também, tá? Mas, ou você pode duplicar, como eu fiz aqui. Então, você pode colocar, ó, uma embaixo da outra e você já teria aqui, ó, 9 imagens para você ter a sua sequência. Então, depende muito aí, tá? Depende muito do que você queira apresentar. Nesse meu caso, eu vou utilizar isso. Nosso próximo passo, pessoal, a gente deve baixar essa imagem e aí você deve cortar. A gente vai entender na prática como funciona esse processo de cortar e como você deve postar essa estrutura também. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, depois que você montou o seu layout, você precisa agora entender como você pode cortar, né? Como pode cortar as suas imagens, porque as imagens elas não devem ter uma marcação, né? Por exemplo, a separação entre uma e outra, ela não deve ficar uma bordinha. Então você deve definir a mesma largura e altura para todas. Tem vários programas que você pode estar fazendo isso, né? Mas eu vou entrar num site aqui online que ele tem essa opção e ele mostra até a ordem de como você pode estar postando. E tem uma opção gratuita também, tá? Então vamos acessar esse site e entender isso, como você pode estar fazendo isso na prática. Bom, pessoal, esse é o site, né? Vocês podem acessar, ó, o endereço dele aqui. Ele tem essa versão, aparece algumas propagandas aqui, mas não atrapalha, tá? É gratuito. E o que a gente precisa fazer, ó? Eu volto aqui no meu layout aqui. E nessa estrutura, eu venho aqui à direita, né? Nessa opção, baixar. Vou definir aqui, por exemplo, ó, PNG mesmo, poderia ser, aumentar a qualidade, não precisa. Vou clicar aqui no baixar. Ó, ele já vai baixar aqui para mim. Eu espero ele concluir o processo aqui de downloads. Ele vai direto para minha pasta de downloads, ó. Volto aqui para o site, ó. Escolher, aí posso clicar nessa opção. Vou lá em downloads, ó. Pega a última imagem e abrir. Nota que ele já aparece aqui certinho, ó. Minha estrutura. Você pode definir essa opção de horizontalmente aqui, por exemplo, né? Aqui você tem a opção de idioma, tá? Inglês ou espanhol. E aqui você define a quantidade. Nesse caso a gente quer que corte em 3, ó. Esse botão verde aqui, partir. E aí, ó, ele já fala aqui, ó, você pode baixar um arquivo zipado ou baixar uma imagem de cada vez, ó. Por exemplo, essa aqui é, ó, de número 3, número 2, número 1. Essa seria a ordem, pessoal, ó. Cliquei na primeira, ó, vou visualizar ela. Nota que essa aqui é a primeira, né, do canto, ó. Do canto à direita, né, que é o que a gente enxerga aqui em cima. Vou baixar a próxima. Ó, é a do meio. E a última, né, que tem a moça. Ó, que é a primeira aqui da lateral esquerda. Então você já tem a ordem certa de estar postando essa informação, tá? Então, para a gente concluir aqui, ó, só cliquei aqui fora. Então, essa é a estrutura realmente para você ter como você pode estar montando o seu carrossel. Pessoal, aqui a gente trabalhou com 3, tá? Mas aí você define quantas imagens você vai estar trabalhando, tá? Minha sugestão é que, dependendo do tipo de informação, você tenta aproveitar o máximo de informações, né? No caso, ele aceita até 10 imagens, né? Ou vídeos. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like de vocês, se inscrevam no canal, nos ajudem a compartilhar o conhecimento. Por hoje é só e até o próximo vídeo.